Thaís pediu para eu fazer essa aula e deu o título de O Meu Imaculado Coração Triunfará, que é uma mensagem de Maria dada em Fátima. Então essa aula é sobre essas aparições de Maria em Fátima, o ciclo das aparições em Fátima. Vocês têm aí essa folha com um resumo das aparições. Isso eu tirei de um site, né, da igreja lá de Fátima. Eles têm um portal com um vasto material sobre as aparições, né, sobre os videntes, né, e de lá eu peguei isso para a gente. É um resumo das aparições. Interessante notar que essas aparições aconteceram e uma das videntes, a mais velha, veio depois a botar isso por escrito, poucos anos depois. Né? E isso várias vezes, né? Porque ela foi solicitada, né? Vez, agora fala mais disso, agora fala mais disso outro, ela vinha e escrevia mais um pouco. Tá? Então isso daqui é uma compilação de tudo que ela escreveu pertinente às aparições em si. Né? Ela falou mais coisas da vida deles, dos videntes, né? E dos outros acontecimentos naquela ocasião. Mas eu comecei colocando aqui justamente os videntes, quais foram os videntes em Fátima. Santa Jacinta de Jesus Marto. Bom situar, né? As aparições de Maria em Fátima aconteceram em 1917. A Jacinta, então, ela nasceu em 5/3/1910. 10 para 17, ela tinha 7 anos de idade, na época das aparições. Né? E morreu em 1920. 3 anos depois das aparições, ela morreu. Jacinta. Né? Nas aparições com 7 anos. O irmão dela, São Francisco de Jesus Marto, nasceu em 11/6/1908, então 2 anos mais velho que ela. Ele tinha 9 anos. E morreu um ano antes dela, em 4/4/1919. 17, 19, 2 anos depois ele morreu. Né? E ele tinha 9 anos, ela 7, ele 9. E a terceira vidente, a Venerável, ela está no processo, né? Ela está hoje como Venerável, Lúcia de Jesus Rosa dos Santos. Ela é a prima deles, né? Dos irmãos Marto aqui, né? Ela era a prima e ela nasceu em 28/3/1907. Né? Então, em maio, né? Esse foi em março. Em maio ela já estava com 11 anos, quando foi a primeira aparição. Em maio de 2017, então, com 11 anos. E ela morreu em 2005, agora, né? Poucos anos atrás ela faleceu. Né? E de 1907 para 2005, né? Quantos anos que dá isso? Quem é bom de matemática? Cadê a Thaís? Thaís não está aqui. Eita, mas 98, né? 98? Não é? Eu sei que é mais de 90 anos que ela morreu, né? 98, né? Fazer as contas. Mas bem, foi recente agora que ela morreu. Bem, então isso nos situa, né, quando é que as coisas aconteceram, início do século passado, 1917. Na Rússia, na ocasião, em 1917, foi a Revolução Comunista na Rússia. Começou em 1917. Então, é o que está acontecendo no mundo. Está terminando a Primeira Guerra Mundial. Está terminando. A Primeira Guerra Mundial ainda está acontecendo, ainda está em luta ali, mas já está no fim dessa Primeira Guerra Mundial.
Então o mundo está nesse estado. E lá em Portugal, Nossa Senhora vai aparecer. Mas antes dela aparecer, no ano anterior, em 1916, por 3 vezes, esses mesmos pastorinhos, que eles eram pastores, era uma aldeia lá em Portugal, e as crianças comumente tinham essa tarefa de cuidar do rebanho de cabra, ovelha, levava e ficava ali vigiando o rebanho, pastando, né? Então saía de manhã, levava o rebanho, passava lá o dia no campo com o rebanho, depois trazia. Isso era comum ser trabalho de criança. Então essas crianças faziam isso. Em 1916, por 3 vezes, aparece para eles um anjo. Então, aqui está a descrição, né? Nessa primeira página que vocês têm, são as 3 aparições do anjo. Não tem uma data certa, mas foram ao longo do ano, né? Não se precisou exatamente em que mês que foi, né? Mas, primavera de 1916, né? lá em Portugal, né? Aparece pela primeira vez o anjo. E eu quero destacar aqui o que o anjo ensinou nessa ocasião. Aquela oração que muitos nós conhecemos e fazemos, isso já tem até como música hoje, né? Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Então o anjo, ele aparece, ele se prostra, né? E, quer dizer, ajoelhando em terra, curvou a fonte até o chão, o anjo, e proclamou isso. As crianças foram interiormente movidas a fazer igual e repetir com o anjo. Ele repetiu 3 vezes e disse: orai, que Maria vai ter. Jesus tem planos para vocês, Maria. Reze. Então ele ensinou, prostrado, a fazer essa oração. Então esse é o começo, é a primeira aparição nesse ciclo. Vejam que ali já tem todo um motivo que é dado. Porque você vai, creio, adoro, espero e amo, peço perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então é uma reparação, é um pedido de perdão pelo outro que não dá a Deus o que é de Deus, não honra a Deus como é devido. E você vendo isso é chamado a fazer uma reparação. Adoro, espero, amo, creio. Você faz o seu gesto, a sua proclamação e pede perdão para quem não faz. Então, isso é o programa de Fátima. Já aqui na primeira aparição já resumiu tudo. Aí tem a segunda aparição do anjo, que diz aqui foi no verão. A primeira na primavera, no verão, né, de novo aparece. É interessante, o anjo chega e dá uma bronca nele. O que vocês estão fazendo? Eles estavam brincando ali, se recreando, né? Os rebanhos já estavam ali, foram fazer um lanche, estão ali brincando, chega o anjo. O que vocês estão fazendo? Reza, reza, né? Cobra deles, né? O que ele já tinha indicado antes. Vocês têm que rezar, vocês têm que estar rezando. Oferecer constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. E aí entra essa outra novidade, não é? Né? Primeira foi aquela oração de reparação, e agora uma outra: ofereçam sacrifícios. E aí a Lúcia, né, a mais velhinha, vai perguntar: que sacrifício? Como assim? O que eu vou oferecer de sacrifício? Que história é essa? E ele explica, né? Ela pergunta: como havemos de sacrificar? E ele diz: de tudo o que puderdes, oferecei um sacrifício em ação de reparação pelos pecados com que ele é ofendido,
e de súplica pela conversão dos pecadores. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. Então, aqui está sendo indicado esse sacrifício de tudo que você faz, de tudo que acontece, né, que seja sofrido, você oferece. Oferece por esse motivo, né, essa conversão, essa reparação. Né? Então, além da oração, você aqui tem mais uma possibilidade de oferecer e entrar então nessa dinâmica de Fátima. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da guarda, o anjo de Portugal. O anjo se revela. Na terceira aparição, no outono, né, é muito, muito bonita essa terceira aparição, porque o anjo vai dar a comunhão para eles. O anjo aparece com o cálice e a hóstia. É bom ver exatamente, né? Trazendo na mão um cálice, sobre ele uma hóstia, da qual caíam dentro do cálice algumas gotas de sangue. Deixando o cálice e a hóstia suspensos no ar, prostrou-se em terra e repetiu 3 vezes a oração. O anjo, né? Então fica flutuando lá o cálice com a hóstia em cima, da onde caem as gotas dentro do cálice. Ele deixa ali flutuando e ele se prostra e faz uma oração. Tudo isso é para nos ensinar. E qual é a oração que o anjo faz diante da Eucaristia que está ali? É muito interessante. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Então, e aí ele vai dar a comunhão para as crianças. Né? Na verdade, ele dá do cálice para os 2 menores e dá da hóstia para a Lúcia. Mas vejam como a Eucaristia, a comunhão, requer um sacrifício, uma entrega do sacrifício de Jesus. Essa oração é semelhante a Santa Faustina, do texto da Misericórdia. Vos ofereço o corpo, sangue, alma, divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Então, aqui é mais específico, porque não é só não fala de pecados indefinidos, né? Mas fala das ofensas que são cometidas contra Deus, contra o coração de Jesus, contra o coração de Maria. Mas oferece ao Pai o sacrifício, o corpo, sangue, alma e divindade. É isso que está na Eucaristia. Ele oferece ao Pai em reparação e pede a conversão dos pecadores, pedindo a conversão desse pessoal. A nossa missa, a nossa celebração tem que ter essa dimensão. Às vezes a gente quer só a comunhão sem oferecer o sacrifício de Jesus ao Pai. Né? Isso não existe. Há uma confusão aqui em São Sebastião, já vi isso, gente que acha que fazer a celebração da palavra e depois comungar é igual à missa. Não é, porque não tem a oferta do sacrifício. Isso requer o sacerdote ordenado para que aconteça ali a presença do corpo e sangue de Jesus, justamente corpo e sangue separados, indicando o sacrifício que você oferece ao Pai, por Cristo, com Cristo, em Cristo a vós. Então, essa oferta ao Pai que nós fazemos, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Isso é o começo
da oração de entrega ao Pai. Então, a nossa entrega, junto com o sacerdote, do sacrifício de Jesus, que precisa haver para depois ter a comunhão. Bonito, né? Como é que está tudo ensinado aqui para a gente? O anjo já... Mas é só o anjo, preparando para depois, no ano seguinte, a 13 de maio, e vão ser um ciclo de 6 aparições mensais, no dia 13 de cada mês sucessivo. Nossa Senhora vai aparecer para as crianças. A primeira aparição... em 13 de maio, né? Eu não vou entrar em ler tudo, mas eu quero destacar que está aí em itálico, no meio mais ou menos daí, Nossa Senhora faz um convite. Ela aparece, aquela surpresa e tal, de onde você veio do céu e tal, perguntam, tiram algumas dúvidas, né? E a gente vai para o céu, não vai? Já chega. Podemos destacar aqui, né? Eu vou para o céu, a Jacinta mais novinha vai para o céu, né? Vai. E o Francisco, né? Vai para o céu. Aí Nossa Senhora já dá um silênciozinho. Vai, mas vai ter que rezar muito terço para poder ir para o céu. Um garoto de 9 anos. É exigente o céu. Chegar no céu é uma coisa exigente. Para uma criança de 9 anos, Nossa Senhora disse, ele vai, mas vai ter que rezar muitos terços. Não é uma coisa dada e pronto, todo mundo vai para o céu. Não. Estamos falando de uma criança de 9 anos. Boazinha. Meio chatinho, dizem. Não, sério. Você fala que ele era uma criança meio apagadinha, assim, tudo faz, tudo tá bom, qualquer coisa tá bom, né? Meio assim, né? A Jacinta já era mais enjoada, né? Não tá bom, então no meio da brincadeira não quero mais brincar. Mas aí tem que se fazer de rogada, tinha que todos os coleguinhas ir lá pedir, mas Jacinta, vem brincar, não estraga a brincadeira. Aí depois, com muito custo, ela vinha, mas exigia, mas então quem vai ser do meu lado é ele e tal, tinha que fazer do jeito dela. Ela de 7 anos, a mais novinha, né? Era assim, a criança, cara. Não é? Não são coisas diferentes, mas se tornaram diferentes por esse encontro com as coisas do céu, com o anjo e depois com Maria. Mas Maria aqui nessa primeira aparição, ela já chega e já dá um recado. O que ela diz? Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Quereis oferecer-vos a Deus para suportar os sofrimentos que Ele... Vocês querem, é livre, é uma proposta livre. Ninguém é cristão à força. Você não segue o Cristo à força. Você é convidado a seguir. Você quer seguir Jesus? Renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz cada dia. Me segue, o Senhor vai falar. Mas aqui é a mãe falando para os filhinhos. Vocês querem, vocês aceitam suportar os sofrimentos para oferecer pela conversão dos pecadores, para oferecer em reparação a tudo que todo mundo faz de ruim para o coração de Jesus? Vocês aceitam? Criança é muito bom, né? O Senhor diz que a gente tem que ser muito criança, né? Criança, sim, queremos. Resposta, queremos. Lembrei agora dos filhos de Zebedeu, né? Quando a mãe foi pedir que um sente à direita, outro à esquerda, quando Jesus estiver no reino, e Jesus perguntou, vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber?
Somos, queremos, podemos. Né? E realmente foram mártires. Né? Um foi mártir, o outro, João morreu, o outro também. Eles sofreram bastante. Mas vamos... Né? Aqui tem uma coisa interessante, que é um segredo, e aqui começamos a falar da vitória do Imaculado Coração. É um mistério. O que é essa vitória do Imaculado Coração? Aqui a gente vai ver como Maria, o coração imaculado dela, é vitorioso na vida dessas crianças. De que maneira? Eles disseram, sim, queremos, e depois ter muito que sofrer. Mas a graça de Deus será o vosso conforto. Você aceitou, você realmente vai sofrer, não vai ter vida fácil não. Né? Quem quiser seguir o Senhor se prepara para o sofrimento. Não vai servir a Deus sem sofrimento. Vai sofrer, mas vai ter um conforto, uma fortaleza, vai ter a graça contigo. Foi ao pronunciar essas últimas palavras, a graça de Deus, que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa, como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus. Essa luz, Deus que era essa luz, mais claramente que nós vemos no melhor dos espelhos. Então, num impulso íntimo, também comunicado, caímos de joelhos e repetimos intimamente: ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, eu vos amo, no Santíssimo Sacramento. Então, essa experiência dessa luz que entra no coração das crianças, né? Isso aqui, a gente viveu isso. Nos vimos em Deus, como diante de um espelho maravilhoso. A partir dessa experiência de estar diante de Deus, a vida dessas crianças começa a ser profundamente transformada. É a graça que capacita elas a honrar o sim que elas deram a Maria. Estão dispostos a sofrer e oferecer. Na segunda aparição, no mês seguinte, né, em junho, ela disse que todo dia 13 vocês vão vir, rezem em terço, aprendam a ler. É interessante, Nossa Senhora pede, vocês têm que aprender a ler. Então, ser cristão não é sinônimo de ser ignorante, gente. O que tem que ler? Tem que aprender a ler. Ler e escrever. Nossa Senhora cobrou deles ali, Não pode ser ignorante, não. Tem que sim ir para a escola, tem que aprender a ler. Como é que você vai ler a palavra? Como é que você vai entender a palavra de Deus? Depois direi o que quero. Aí sempre tinha os pedidos de cura, de coisas assim, informações, né? Mas queria pedir-lhe para nos levar para o céu. A Lúcia, aquela ali, queria pedir para nos levar para o céu. Nossa Senhora está pedindo para rezar o texto, para vir lá todo mês e tal, né? E aí a Lúcia se sente livre para pedir para ela também alguma coisa. Queria pedir para nos levar para o céu. Você tem pedido isso para Deus, para Maria, para alguém, para te levar para o céu? Morrer, né? Porque o caminho para o céu passa pela morte. Eu quero ir para o céu. As crianças já estão com esse desejo do céu. Porque o que elas viram do céu, viram anjos, viram Maria, se viram na luz de Deus,
não querem outra coisa. Já se encantaram, já estão querendo o céu. A experiência de Deus, o encontro com Deus, nos move a isso, ao desejo do céu, das coisas celestiais. Só não vai levar a gente para o céu. Então é bom a gente aprender com as crianças. Por que elas podem pedir para ir para o céu, já querem ir? E foram, né? A gente viu com que idade elas morreram. Foram daí há poucos anos, os dois mais novinhos foram logo. A Lúcia tinha uma missão que obrigou ela a ficar um tempo grande. E Nossa Senhora vai dizer já: sim, Jacinto e Francisco, levo-os em breve, mas tu ficas cá mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Missão. Você fica aqui, você só não morre, um cristão de verdade só não vai morrer se tem uma missão. E a missão é sempre dentro da obra de Cristo, que é a salvação, que é anunciar Jesus, levar Jesus para os outros, para Jesus ser conhecido e amado, e assim a pessoa se salve. É por isso que você não vai. Se não for por isso, se não tem esse trabalho a ser feito, então já pode ir. Aí ela diz ainda mais, né? Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E quem a abraçar, prometo a salvação. E serão queridas de Deus essas almas como flores postas por mim a adornar o seu trono. Aqueles que forem devotos do Imaculado Coração. É uma promessa já, depois a gente vai ver numa outra ocasião, onde isso é mais explicado. Mas aqui ela já está falando de como é a devoção, o encontro com o coração, que vai dar vai fazer esse caminho cristão. A Lúcia: fico cá sozinha? Perguntei com pena. Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Você não fica sozinho. Você tem uma mãe, tem o Imaculado Coração da mãe como refúgio para você fazer esse caminho e realizar a tua missão, a tua tarefa. De novo, Nossa Senhora abre as mãos, sai a luz e se viam submergidos em Deus. A Jacinto e o Francisco pareciam estar nessa luz que se eleva para o céu, e eu na que se espargia sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava o coração cercado de espinhos, parecia estar recravado. É o Imaculado Coração, ultrajado pelos pecados. Então veio uma luz. Então nessa luz sobe para o céu e a luz desce para a terra. Terceira aparição. Já estamos em julho. A coisa já começou a crescer, né? 4.000 pessoas já estavam ali, né? Que a coisa começou a se espalhar a notícia que tinham crianças que estavam vendo, então já tinha um grupo grande de gente aparecendo ali para ver, né? Acompanhar aquilo, curiosidade do povo, né? Devoção também. E ela diz, e aí já começou a ter as dificuldades, né? Porque será que é verdade mesmo? Será que as crianças não estão fingindo, né? Isso já foi um primeiro desses sofrimentos que elas tiveram. Esse sofrimento foi crescendo, especialmente a Lúcia. A mãe dela não aceitava de jeito nenhum
que aquela menininha dela, né, tivesse sendo Maria. Era uma senhora muito rigorosa, né, era uma das mestres de catequese lá do povoado, né, uma senhora muito respeitada, mas muito severa. E para ela, essa história de Nossa Senhora estar aparecendo para a filha, não engolia de jeito nenhum. Chamava a filha de mentirosa, dizendo, não, você tem que parar com isso, você está enganando esse povo, fale a verdade, né? Vou te botar de castigo. E isso foi crescendo. Levava ela para o padre, diz para ela que ela tem que parar de mentir. Não foi fácil. A Jacinta e o Francisco, os pais eram mais compreensivos, não tinham essa reação. Mas para a Lúcia foi duro. E ela era a menina mimada da casa, né? Era a caçulinha, tinha as irmãs, né? As irmãs costuravam para fora e a mãe dizia, olha, se quer sair tem que levar a caçulinha também. Então as irmãs faziam, enfeitavam aquela menininha, né? Ficava uma boneca, né? Eram costureiras, né? Então ia ela toda boneca, né? Com as irmãs, fazia o sucesso, todo mundo, que linda e tal. Quando começou essa história de que está tendo Maria, as irmãs também. Acabou o paparico. Foi uma mudança de vida ali familiar terrível para essa menina. É triste mesmo você pensar o quanto ela sofreu ali. Na terceira aparição, Nossa Senhora diz, sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, e em especial quando fizerdes alguns sacrifícios, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, e em reparação pelos pecados cometidos contra o imaculado coração de Maria. Maria é a querida do céu, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Celebramos ontem a Imaculada Conceição, né, esse prodígio, antecipando as graças. Né? Ela sempre antecipa, né? Caná ela antecipou a hora, não chegou a minha hora, chegou, porque a Maria antecipa tudo. Então a salvação é antecipada na concepção de Maria Imaculada. Então esse encanto de Deus é essa menina. E quando Maria é destratada, é ofendida, é desprezada, deixada de lado, incomoda o Senhor. E é pecado grave, né? Você ofender a mãe de alguém. E a mãe do Senhor não é diferente, é bem pior, é muito mais grave. Não podemos ofender, pelo contrário, você tem que tratar bem, porque é a mãe do teu Senhor. Então não podemos, né, ficar tratando mal Maria. Quem faz isso, né, incorre em pecado grave, em condenação, em afastamento de Deus. Você não está na amizade com Deus se você está ofendendo a mãe dele. Não há como. E para te salvar quem estiver nessa inimizade com Deus, há esse programa aqui, alguém tem que oferecer reparação. Alguém tem que fazer algo para compensar essa maldade e não deixar Deus ofendido dessa maneira. Vamos honrar a Deus fazendo essa homenagem à sua mãe, tratando bem a sua mãe. Então para a gente entender por que Maria está pedindo isso. É para ela, porque ela é vaidosa, não, todo mundo tem que cultuar o meu coração. Não, porque se não houver isso, muita gente vai para o inferno. É só isso. É uma maneira de arrancar pessoas do inferno. Essa devoção ao Imaculado Coração. Essa reparação. Pedindo a conversão desses pecadores.
Nessa terceira aparição, essa aparição de julho, né, depois dessa conversa, Nossa Senhora abriu a mão e foi nessa ocasião, essa é a grande aparição reveladora, essa terceira, onde aparece o inferno. Foi mostrado o inferno para as crianças. As crianças olham, aquelas criancinhas de 7, 9, 11 anos, vêm as almas ali, os demônios, as chamas, e ficam horrorizadas. Tem a foto até da cara da Jacinta, né, horrorizada diante daquilo. Nossa Senhora é mãe e ensina para os filhos o que é o perigo. E para motivar também nesse empenho, né, de salvar, mostra o quanto é ruim a condenação eterna, o quanto é ruim, é feio o inferno. E essas crianças ficaram realmente impressionadas. Então, Nossa Senhora, lógico que eles estão numa graça, né? Não é sem uma graça, não é uma coisa cruel, mas que foi duro para eles, foi mesmo estando na graça como estavam. Então, essa é a primeira mensagem aí dessa terceira aparição, a visão do inferno. Primeiro segredo de Fátima. Aí ela continua: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Aqui ela já está falando, se não mudar, vai ter outra guerra pior. E teve, depois da Primeira Guerra Mundial, qual foi a outra guerra pior? A Segunda Guerra Mundial. Então teve não vamos no nosso tempo. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal de que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e da perseguição à igreja e ao Santo Padre. Né? Não há uma conversão, não se aproxima de Deus, não se abriga no Imaculado Coração de Maria, que é o nosso refúgio, a nossa proteção. Os males vão crescendo e vão engolindo a gente. E vem guerras e perseguições. Né? É grande sinal de que Deus vos dá, de que vai punir o mundo de seus crimes por meio da guerra, da fome e perseguições à igreja e ao Santo Padre. Para impedir, virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará os seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados, o Santo Padre terá muito que sofrer, várias nações serão aniquiladas. Há nações aniquiladas. E aí a frase do nosso título de hoje: por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre vai acabar consagrando-me a Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal, conservar-se-á sempre o dogma da fé. Portugal, naquela ocasião, estava com um governo já meio socialista. Já havia todo um materialismo, né, um modernismo, combatendo a igreja. Mas aqui Nossa Senhora já está dando a hora. Portugal vai manter a fé. Mas algumas nações vão ser aniquiladas. Então Nossa Senhora está dizendo uma situação e está dando um remédio. Por exemplo, tem um mal, que nem quando você vai no médico, ele faz o diagnóstico, olha, o seu problema é esse, e ele te dá o tratamento. O tratamento é a devoção ao Imaculado Coração. Né? Os sábados de reparação. Depois ela fala ainda mais sobre esse primeiro sábado, né? Como é que ela vai salvar quem no primeiro sábado oferecer a Santa Missa, estando confessado, e rezar um terço e meditar os mistérios. Mas aqui ela já está falando que isso é que vai salvar o mundo de uma série de coisas ruins.
Se fizer isso, não vai ter esse mal todo. Depois vem, então seria a segunda parte do segredo. E a terceira parte do segredo de Fátima, né, é a seguir, é a visão de um bispo vestido de branco, subindo uma colina, numa cidade arrasada, cheia de gente morta, e vem várias pessoas atrás desse que parece que é o Papa, né, bispos, padres, cardeais e tal, e ele vai subindo e tem uma cruz tosca lá no alto da montanha, né, que ele está indo, e começa a vir soldados e começam a atirar neles, e vai morrendo um e outro, né, e aparecem anjos ao lado da cruz, e regam pegam sangue nos recipientes e vão jogando naqueles que morrem. É uma visão, né? Não há uma clareza, é meio confusa essa visão. No final, o próprio bispo Banco é morto também. E se vê aí uma profecia do Papa assassinado. João Paulo II, quando recebeu o tiro, se lembrou disso. Né? Inclusive, ele foi olhar para alguém que estava com uma medalhinha de Nossa Senhora. Nossa Senhora, né, esse centímetro de curva, né, ele entende que Nossa Senhora salvou ele. Foi lá em Fátima, né, e botou na coroa de Nossa Senhora a bala que tiraram do corpo dele. Uma bala envenenada. Ele ficou cheio de doenças, nunca se restabeleceu mais depois disso. Uma bala terrível. Mas foi salvo, né, da morte ali. Então, as profecias indicam a perspectiva que existe, o horizonte à frente. Vocês podem lembrar de Jonas, que foi falar para o Nínive, vai acabar tudo isso, porque vocês estão horrorosos, se vocês não mudarem de vida. E aí o que os ninivitas fizeram? Fizeram penitência, fizeram, né, um arrependimento, mudaram de vida e Deus poupou. Então a profecia, né, indica, né, a situação, mas conforme a reação das pessoas, aquilo acontece de um modo ou de outro. Então, até que ponto a entrega da Rússia, a consagração da Rússia aconteceu no tempo previsto para que os erros não se espalhassem. É que se fizer a consagração, os erros não se espalham. Foi feita a consagração? Na época, não. Né? Depois, numa outra aparição, ela diz, eu vou pedir. Nessa aparição, ela diz, eu vou pedir. E aí vai chegar a data em que ela vai pedir. Uns poucos anos depois, ela pede. Ela aparece de novo à luz e diz, agora, pede. Agora é a hora de fazer a consagração. Não fizeram. Mais tarde, a que mais se aproximou primeiro foi a de João Paulo II. Tiveram algumas consagrações, mas muito assim, genéricas. João Paulo II foi a que se aproximou, mas mesmo assim ele não foi capaz de falar Rússia. Ele falou, aquele país que a senhora tem pedido. Né? Ele falou indiretamente. Né? Mas até depois perguntaram para a Lúcia, não, valeu essa. Mas recentemente o Papa Francisco fez questão de retomar e fazer, e aí nomeando a Rússia explicitamente, né? Como Nossa Senhora pediu. E nessa aparição em que ela mostrou o inferno, viu o que é, né? Falou da consagração a ela, da Rússia, e mostrou depois essa terceira parte do segredo. No final, ela diz, quando rezais o terço, dize depois de cada mistério, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Então foi aqui que nasceu essa oração, né, aplacando um pouco a angústia de ver o pessoal lá no inferno. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas para o céu,
socorrer aquela que está mais em perigo nessa hora, aquela que mais precisa de um socorro para não cair no inferno. Na quarta aparição, em agosto, ela fala ainda para continuarem a rezar o texto todos os dias. Ela veio falando nas aparições, rezem o texto todos os dias. E ela diz que no último mês farei um milagre para que todos acreditem. Essa quarta aparição foi em Valinhos, não foi na Cova da Erika. Porque eles foram perseguidos, o governo foi atrás das crianças que estavam tumultuando e não estavam gostando porque era um governo socialista, não queria prestigiar a fé, as coisas do céu, eles são contra, eles negam isso. Então perseguiram essas crianças, prenderam eles, não deixaram. A turma foi lá para Valinhos e ficaram esperando as crianças, não apareceram. Mas Nossa Senhora foi ao encontro das crianças em Valinhos, no outro povoado onde ela estava. E ela até diz aqui, olha, eu vou vir na última aparição, em outubro, e vou fazer um milagre, mas seria muito maior se não tivessem perseguido vocês, se não tivessem maquinado contra o que está acontecendo, se não tivesse essa oposição toda desse tamanho. Então, os desígnios de Deus, as graças de Deus, são afetadas pelo nosso comportamento, e nosso comportamento conjunto. Então, tinha gente que não teve nada a ver com isso, mas ficou prejudicada, não recebeu a graça, porque é a sociedade, é o governo, de alguma forma esse governo está ali com o apoio da população. Você tem um governo que você merece, que se você não faz por onde correr atrás de cobrar do governo que ele respeite as coisas de Deus. Então aqui esse governo não respeitou. Isso prejudicou a graça. Nossa Senhora falou aqui na quarta aparição. Vamos adiantando. Só que a última frase que ela diz aqui, Nossa Senhora, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, porque vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Não tem. As almas vão para o inferno porque não tem. A quem enviarei? O profeta fala, Deus perguntando isso, a quem vou enviar? E não encontro ninguém. Que se dê esse trabalho que é o trabalho do Cristo, do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Oferecer sacrifícios e rezar pelos pecadores. Na quinta aparição, ela continua dizendo que vai vir, pede para eles continuarem rezando, Não tem um destaque maior a não ser o seguinte: Deus está contente, Nossa Senhora falando para as crianças, Deus está contente com os vossos sacrifícios. As crianças começaram a fazer sacrifícios. Aquelas criancinhas de 7, 9, 11 anos faziam sacrifícios, no calor, vinha a vizinha, aquelas criancinhas lá trazer uma limonada gelada. O Francisco se escondia para não ter que beber, oferecendo em sacrifício, porque ele estava cheio de sede. Eles ficavam sem beber água um tempão. Hoje em dia nenhum médico, nenhum pai vai aceitar. Se faziam coisas loucas, mas o espírito era o correto, era o espírito do sacrifício. Chega uma hora que a Jacinta estava com tanta sede, porque estava um dia super quente, ela estava sem querer beber nada, mas não aguentava mais de sede, aí foi beber o quê? Vou beber dessa água suja. Tinha uma água ali onde os animais lavavam os animais. Não vou beber, porque não vou beber uma água pura, porque eu estou em penitência, eu estou oferecendo o sacrifício que Nossa Senhora me pediu. Era assim, gente. Se vocês tiverem tempo de ler lá a vida dessas crianças,
os testemunhos de vida, de sacrifício delas. Mas numa ocasião, estão ali, o que a gente vai fazer de sacrifício? Aí encontrou uma corda ali, conseguem cortar em 3 pedaços e amarram na cintura. E passam a andar com uma corda apertada na cintura direto. As criancinhas fazem isso para salvar pecador. Quem dos meus antepassados, né, pôde se livrar do inferno por conta de um sacrifício dessas crianças? Porque a graça de Deus não tem tempo, corre. Mas ela diz: Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda, trazei-a só durante o dia. Cara, não é para dormir com a corda, com um nó aqui, você não dorme direito, porque elas não dormiam direito com aquela corda ali. Nossa Senhora vai dizer: não, Deus está satisfeito, mas não precisa dormir, usa só o dia. Mas não é para parar de usar, não, usa sim, mas só durante o dia. Não é vida frouxa, é vida apertada, como essa corda. A Lúcia oferece a Maria uma água de coroa, uma água perfumada, um perfume. Nossa, não, aqui não é bom. No céu não se usa disso. Você vê que é interessante esses detalhes, porque mostra como é criança. Não são ET. Sexta aparição, aí foi a última aparição de outubro, né? E aí tem aquela conversa inicial, mas é nessa aparição que ela vai fazer o sinal que ela tinha prometido, que seria maior se o pessoal não tivesse perseguido eles, né, na quarta aparição, impedido eles de irem lá. Mas aí aparece o tal milagre do sol, né? Tinham 50 mil, 70 mil pessoas, né? A coisa já tinha crescido, né? Jornais da época, com os fotógrafos, foi um auê aquilo ali, né? E realmente o sol brilhou e dançou no céu, né? De repente veio em direção à turma, tem a foto da turma, né? Querendo se proteger. Teve gente que começou a confessar o pecado ali na hora, porque achou que ia morrer, quando veio aquela luz, né? Foi impressionante, mas interessante, dependendo das pessoas, uns viram mais, outros viram menos. Uns viram Nossa Senhora, né? Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmo, viram São José com o menino Jesus. Foram diferentes visões que apareceram no céu. Uns viram mais, outros viram menos. Mas o sol brilhando e dançando e vindo, todos viram. É interessante depois as crônicas da época, né? Porque era um tempo onde o mundo vinha cada vez mais negando as coisas sobrenaturais e espirituais. Então, uma intervenção de Deus com Nossa Senhora para mostrar: olha, vocês não sabem do que estão falando, vocês estão por fora, olha aqui, né? E aí foi um impacto, mas aí que nem hoje, tenta abafar, tenta negar, tenta dizer que não, tenta explicação, não, foi uma hipnose coletiva, aí vão dar a explicação que tivemos, não querem dar o braço a torcer, né? Mas muita gente também que questionava, né, a partir dessa experiência se converte, né, e passa a defender, né, e passa a procurar as coisas da igreja. Então, a gente está sempre nessa luta, né? E por mais que hajam sinais, se a pessoa não quer, ela vai negar, né? Você vai, Portugal ficou todo convertido. Não, pessoal, quem quer negar, nega. Então Jesus vai dizer, né?
né? Mesmo que alguém voltar dos mortos, não vai acreditar. Não, ele não falou isso? O rico Epulão, né? O Lázaro, que estava lá, né? O irmão. Bem, então a sexta aparição foi essa, né? Depois teve uma sétima aparição, que o seguinte, a Lúcia então, né? Aqui já foi em 21, né? As outras crianças acabaram morrendo, né? Deixa eu lembrar aqui quando é que foi que elas morreram, né? Uma morreu em 20, outra em 19, então as duas tinham morrido, né? O Francisco primeiro, a Jacinta depois. Jacinta foi para um hospital longe de casa, sozinha, sem a família, sofrendo lá com dores, né? Doenças pulmonares dela, né? E Nossa Senhora visitou ela lá algumas vezes, perguntou: você já quer ir ou você fica aqui mais um pouquinho para sofrer um pouco mais pelos pecadores? Não, fico. Ficou um pouquinho mais, mas daí a pouco levou. Francisco morreu antes, morreu lá mesmo, né, junto com os pais. Né? Interessante, eles iam para a escola, né? Mas o Francisco já estava encantado com as coisas do céu. Então, uma vez eles indo para a escola, ele disse: não, eu fico aqui na igreja, porque eu vou para o céu daqui a pouco, eu não preciso ir para a escola. E eu gosto de ficar aqui com Jesus. Ficava na igreja adorando Jesus. Cada criança tinha as suas características. Deus não tira a característica de cada um, não eram todos iguaizinhos, não. A Jacinta de um jeito, Francisco de outro. Francisco, queriam chamar no Francisco, você não veio rezar com a gente? Não, eu prefiro rezar sozinho. Eu rezo melhor sozinho. Era de um temperamento assim. E foi o primeiro que foi para o céu. O Francisco tinha muito esse desejo de consolar o coração. Diz isso. Isso era que ardia. A Jacinta já era salvar os pecadores. Isso que ardia nela. Cada um de um jeito. Aí, nessa sétima aparição, então, a Lúcia já é 21, a Lúcia foi estudar. O bispo queria levar ela para estudar num colégio das Doroteias. A gente tem o colégio das Doroteias aqui, Santa Paula Francinetti. E Lúcia foi ficar com as Doroteias. É interessante, numa das cartas dela mais tarde, ela até cita a frase, né, de Santa Paula Francinetti, que está na cúpula da capela do colégio aqui. Qual é a frase que está? Vontade de Deus é o meu paraíso. Vontade de Dio, paradiso mio. Então, Lúcia lembra e escreve isso certa vez. Bem, então, Nossa Senhora diz: segue o bispo, que ela ficou meio em dúvida se ia ou não. Nossa Senhora diz: pode seguir o bispo, ela vai, não tem muita coisa aqui. Na quarta aparição já foi Nossa Senhora com as Doroteias. 10 de dezembro de 1925. E aqui ela detalha, né, a devoção do primeiro sábado. Tu, ao menos, vede-me consolar, e diz que todos aqueles que durante 5 meses, ao primeiro sábado, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar. Tem que fazer essas coisas para desagravar, para reparar a ofensa cometida. Eu prometo assistir-lhes na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação dessas almas. A alma que fizer isso, Nossa Senhora está prometendo, vai ter todas as graças para garantir a tua salvação. Então, você quer ir para o céu com garantia? Faz isso. É garantido, gente. Promessa da mãe. Mas tem que fazer pertinho. Uma boa confissão, comungar, fazer o terço, né? Fazer os 15 minutos de meditação. Mas tudo isso oferecendo em reparação, com desejo de reparar o coração. Deus quer honrar Maria.
E ele dá privilégios a Maria para que os homens se curvem diante de Maria e recebam de Maria as graças que ele quer para a salvação. Ele quer dar para a nossa salvação. Então, essa foi a primeira aparição das Doroteias. Depois teve uma aparição em 26, no ano seguinte, onde é o menino Jesus que aparece. E aí tem umas conversas dela com o menino Jesus. E fala muito das devoções, do terço e tal, né, principalmente a devoção do sábado, por que ainda não divulgaram isso, porque estão segurando essa coisa boa, né? O menino Jesus falando com Nossa Senhora, com a Lúcia, essas coisas. Lúcia, não, falei para o confessor, falei para o padre, eles disseram que já. Então tem uma conversinha aqui, mas eu destaco Nossa Senhora dizendo, o menino Jesus dizendo: me agradam mais as que fazem os 5 com fervor, os 5 mistérios do terço, e com o fim de desagravar o coração da tua mãe do céu, do que os que fizerem os 15 tíbios e indiferentes. Então, a forma como você reza o terço, não adianta você fazer o rosário, os 15 mistérios, os 3 terços, tíbio e indiferente. É melhor fazer um terço com devoção. O menino Jesus falou para a Lúcia. Por último, a última aparição foi a aparição da Santíssima Trindade. Essa foi em 29. E foi nessa aparição de junho de 29 que Nossa Senhora vai pedir, que ela diz: eu vou vir pedir a consagração da Rússia. Nessa aparição é que a Nossa Senhora pede a consagração da Rússia. É uma visão magnífica da Trindade, né? Uma cruz de luz, né? Uma pessoa humana em cima, né? Na altura do peito uma pomba, né? E um crucificado nessa cruz, né? E do rosto e do lado caem numa hóstia, gotas de sangue, que caem depois num cálice embaixo. Ela vê isso. Debaixo do lado direito da cruz aparece Nossa Senhora, com o coração, a mão, Nossa Senhora de Fátima. E aparece do outro lado graça e misericórdia. As palavras escritas, essa visão. E aí Nossa Senhora fala para ela, né? É chegado o momento em que Deus pede para o Santo Padre fazer, em união com todos os bispos do mundo, a consagração da Rússia ao meu imaculado coração, prometendo salvá-la por este meio. São tantas as almas que a justiça de Deus condena por pecados contra mim cometidos, que venho pedir reparação. Sacrifica-te por esta intenção. Então, ali é dado o recado de Nossa Senhora: precisa fazer isso. Tem gente morrendo, indo para o inferno, né? Então, essa devoção é para isso, para salvar as almas. Fizeram, né? Não fizeram, né? A Lúcia foi, escreveu a carta, foi lá para o Papa não fez, né? Nossa Senhora chegou a comentar com a Lúcia depois, dizendo que não quiseram atender ao meu pedido, como rei da França, arrepender-se-ão e falar-o-ão, mas será tarde. Vão fazer, mas vai ser tarde. A Rússia já vai ter espalhado os seus erros pelo mundo, provocando guerras, perseguições à igreja. O Santo Padre vai sofrer a beça, né? Porque não quiseram fazer. Então, os erros do materialismo socialista, comunista, né? Modernista, né? Todos essa mentalidade de que o homem resolve as coisas e não precisa de Deus. É a mesma mentalidade de Adão e Eva, né? Depois que ouviram a serpente, né? Quem ouve a serpente entra nessa mentalidade de não precisar de Deus, né? E aí vem os males todos, porque sem Deus não somos nada, sem mim nada podeis fazer, né? Então, a vitória do Imaculado Coração
é essa. É as pessoas se consagrando e se dedicando, né, a Maria. A vitória do Imaculado Coração são esses textos da madrugada que a gente vê acontecer ultimamente no Brasil. Centenas, milhares de pessoas, né, de madrugada rezando. É essa a vitória. É essa transformação de vida. Essas crianças que tinham uma vida toda cheia das coisas do mundo normal, de criança, passam a ser pessoas dedicadas a salvar almas. Ou nós estamos aqui para salvar almas, ou a gente não serve para nada. Amém? Amém. Vamos rezar então? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ficamos unidos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.